Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal. Vamos acompanhar aqui as últimas informações de Cruzeiro e Vasco. As duas equipes empataram no Mineirão 2-2, né? As duas equipes agora continuam na mesma posição no campeonato, né? Ambas as equipes com 41 pontos, né? Ainda é uma situação ainda um pouco de risco ainda, né? Lembrando que o Bahia joga nessa próxima rodada, assim como o Vasco e Cruzeiro. Todas essas equipes, Bahia, Cruzeiro e Vasco, jogam fora de casa e caso o Bahia não vença e Cruzeiro ou Vasco vença, essas equipes vão ficar muito próximas de sair do rebaixamento, né? De sair dessa parte de baixo, né? Porque o Cruzeiro e o Vasco não estão na zona de rebaixamento, mas podem retornar nas próximas rodadas. Lembrando, o Vasco nessa próxima rodada não corre risco de entrar na zona de rebaixamento. O Goiás consegue igualar o número de pontos, mas não seria suficiente para poder passar o Vasco pelo critério de número de vitórias. Conseguiria passar sim a equipe do Cruzeiro, caso o Cruzeiro não vença nessa próxima rodada. E deixa nos comentários a opinião de vocês, qual equipe que vai se livrar primeiro de um possível rebaixamento. Deixa nos comentários a opinião de vocês e vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre esse jogo entre Cruzeiro e Vasco. Vou deixar o link na descrição também. Cresce Direitos Autorais e ESPN do Grupo Disney. Mas agora os melhores momentos para a gente conversar. Como na vida, é equilíbrio, entendeu? Vacilamos nos 2 gols. E não tem que ficar de justificativa e bengala. Tá certo. O que eu acho no futebol é os erros não podem ser personificados. É o sistema como um todo que tem que assumir isso. E nós sabíamos que o Vasco ia começar a alçar a bola na área e aí erramos. E quando se erra, paga-se o ônus por isso. Então, iniciamos bem o segundo tempo, com chance de fazer o gol, e terminamos o jogo com chance clara, né? Em que não fomos ali efetivos e muito menos eficazes. É isso, leitura simples. Lo que sí tengo que decir, decir algo del equipo es el espíritu que tiene. El espíritu, las ganas, la actitud. Ante la dificultad cambiamos algunas cosas tácticas y algunos jugadores y demostró que el equipo tiene carácter, tiene determinación. Un partido complicado y lo pudimos revertir y hasta el último momento lo podíamos haber ganado. Pero contento con el equipo porque con esa actitud es muy difícil que podamos bajar, es muy difícil. Y los otros equipos van a tener que pelear como nosotros también. Tá aí a palavra dos dois treinadores, né? O Mineirão vazio também não ajudou muito, tá? O Cruzeiro, como mandante neste Brasileirão, tem apenas 35,3% de aproveitamento. 12 gols marcados e sofreu mais, 15. Apenas 4 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. É o terceiro pior aproveitamento e o pior ataque em casa no torneio, o que é muito estranho, né? Porque, claro, sem torcida é muito pior, mas com a torcida sempre foi uma força também do Cruzeiro, lá no Gigante da Pampulha. Bora pra BH porque a Duda chega ao vivo conosco, Duda, porque, assim, muita expectativa para esse confronto, um confronto direto, os dois têm a mesma pontuação, ali o que diferencia o número de vitórias, o Vasco tem uma vitória a mais. No fim das contas, alguém saiu satisfeito ou os dois meio borocochô? Difícil responder essa pergunta, viu, Mari? Abraço para você, para os nossos companheiros e também para o Fã de Esportes. Se pensarmos nos 2 jogos atrasados do Cruzeiro e os 6 pontos em disputa, 4 conquistados, dá para se pensar que o Cruzeiro sai satisfeito. Mas, do jeito que foi, sofrer o empate para o Vasco, como o Autuori citou agora, né, em 2 falhas que não deveriam ter acontecido, que o próprio Cruzeiro já sabia, já havia se preparado, esses 2 erros, aí sim é um empate para se lamentar e muito, principalmente por ser uma briga direta na tabela de classificação e o Cruzeiro ter pela frente o Goiás. Então, os jogadores saíram ali ontem do gramado e falaram justamente isso, que fica um empate com sabor amargo, porque o Cruzeiro ia conquistando a sua primeira vitória de virada no Campeonato Brasileiro. Aliás, na temporada ainda não conseguiu vencer de virada, mostrar esse poder de reação que tanto a diretoria, a comissão técnica e também os torcedores têm cobrado. Ia conseguindo isso e acaba sofrendo um gol que os jogadores lamentaram bastante. O Paulo Autuori acabou citando.
você bem disse, o Wesley, mais uma vez, muito criticado, não só pelos torcedores, né? As atuações do Wesley não têm se justificado, apenas 4 gols na temporada. Mais uma vez, perde um gol que poderia dar uma vitória ao Cruzeiro. Foi assim nos jogos contra a Internacional, Cuiabá, Palmeiras. Mas o Autuori saiu em defesa do Wesley. A gente vai lembrar que no jogo contra o Fortaleza, o Wesley sequer tinha sido relacionado, por exemplo. Ontem foi relacionado e entrou na partida. Então, o Autuori defendendo diz que precisa de todo mundo e que jamais vai se desfazer de um ou outro jogador, né? Então, o Autuori também está tentando, nessa parte anímica, melhorar o Cruzeiro. Mas ele voltou a dizer que a concentração do time é um ponto a se melhorar para essa reta final do Campeonato Brasileiro. Aliás, a gente tem falado isso durante toda a temporada, né? A concentração do Cruzeiro em algum momento abaixa e isso prejudica o time. Tem mais finais pela frente. Apesar de tudo isso, o Ronaldo parabenizou a equipe, não só pelo poder de reação, né? Mostrar esse poder de reação, mas por lutar até o final em mais uma guerra, como o Ronaldo chamou. O Cruzeiro tem mais 4 confrontos importantíssimos pela frente contra Goiás, Furacão, Botafogo e Palmeiras. Chama atenção os 2 jogos em casa, né? Furacão e Palmeiras fechando aí essa reta final do Campeonato Brasileiro, em que o Cruzeiro precisa vencer. Só uma vitória no Mineirão, Mário. E essa sequência puxada, né? A gente vai falar sobre isso, principalmente os 2 últimos jogos, porque tá tudo muito indefinido. São 2 equipes brigando pelo título também, né? Gabriel Peck nos últimos 10 jogos do Vasco. Olha como ele foi importante também do lado Cruz Maltino. Foi o jogador com mais partidas, lidera em assistências, participação em gols e dribles certos, e o segundo com o maior número de gols. É um jogador que participa tanto ajudando o companheiro a fazer gols, mas também deixando o gol dele. Mari, nossa senhora. Eu sei, você tá emocionado, tava com saudade. Sim, tava com saudade de você, minha amiga. Mas pra falar de zona de rebaixamento é puxado. Cruzeiro e Vasco, faço a mesma pergunta pra você. Confronto direto sempre é importante nessa briga do Z4, que é um puxando o ponto do outro e ver quem sobrevive. Dá pra falar de os 2 chateados com o resultado, o Vasco um pouco mais feliz por ser fora de casa, o Cruzeiro por ter pontuado também? É porque nessa altura do campeonato mesmo é muito difícil avaliar outros fatores que normalmente a gente avaliaria, como, por exemplo, visitante, uma briga direta, disputam o mesmo campeonato ali. Então, né, excluindo os fatores, sim, para o Vasco é um empate importante, até porque o Vasco ele tem muita dificuldade de desempenhar nos confrontos diretos, né, contra as equipes que brigam pela mesma coisa. Mas eu acho, na verdade, que fica mais uma sensação de que, para o Vasco, por exemplo, o Vasco abre o placar e depois ele se torna muito permissivo, assim. Ele entrega a bola para o Cruzeiro e o Cruzeiro ele vai tentando, diante de toda a sua limitação, e a gente vê ali os chutes de fora da área precipitados, errando ali na tomada de decisão, enfim. E o Vasco ele foi entregando a bola e confiando ali, né, no que o Cruzeiro faria ou não faria. Então, acho que fica uma sensação mais pelo desempenho, porque não é a primeira vez que o Vasco joga dessa maneira e o Ramon critica, até em Vitória ele já falou sobre isso. E aí eu acho que começa a acender um alerta de que precisaria dar um pouco mais, ou pelo menos se continuasse ali na crescente que teve o meio de campo do Vasco, principalmente, o torcedor ficaria mais tranquilo. Para o Cruzeiro é pior. Eu acho que para o Cruzeiro é pior. Eu acho que o Cruzeiro ele precisaria da vitória para dar uma sequência de 2 com um novo treinador e aí sim dar um passo adiante em relação à confiança. Só lembrando para o fã do esporte, Mineirão de portões fechados, né, sem a torcida, depois de toda aquela confusão no jogo contra o Coritiba. Mário Marra, como foi a partida em si? Porque o Vasco ele começa com algumas oportunidades, pressionando, depois o que a Mari fala, ele dá um passinho para trás, o Cruzeiro consegue retomar um pouco a bola, mas não foi um jogo assim de grandíssimas chances para nenhum dos lados, né? Não, acho que foi um jogo estudado. Tenso. Acho que a primeira coisa foi isso, porque por diversos motivos, vocês já falaram, né? E também, assim, olhar o estádio vazio traz uma memória não muito agradável, né, dos tempos que nós passamos. Mas, assim, a gente não pode errar. Se errar, o adversário pode nos colocar numa situação que a gente não vai ter como mudar, e essa conversa vale para os 2. Só que os adversários colocaram em situações diferentes e os 2 conseguiram mudar, reverter. Para mim, acho que tem estágios diferentes. O estágio do Vasco me parece, no momento, mais avançado. O que não quer dizer muita coisa, porque os 2 estão com a mesma situação na tabela. Mas o que é mais avançado? Talvez esteja chegando, sim, a hora em que o Ramon tem conseguido ver
soluções mais rapidamente no banco. Ontem, quando o Cruzeiro vira o jogo rapidamente no primeiro tempo, passam-se 10, 12 minutos do segundo tempo, o Ramon faz mudanças que fazem o Vasco entrar firmemente no jogo. E o Cruzeiro passa a ter muita dificuldade. Talvez o estágio do Cruzeiro, até porque o Autori, por mais que o Autori estava aqui e tal, conhece, vê o treino, é diferente. É diferente. O Autori tem muita experiência, é um vencedor na profissão, mas o momento dele agora talvez seja assim, eu já vi que temos poucas soluções aqui dentro. Vamos dar mais moral para quem vem da base. Vamos dar mais moral para esses meninos, porque eles podem, inclusive fisicamente, eles podem fazer diferença. E quando o Vasco, o Cruzeiro faz o 2-1, o Vasco faz o 2-2 e o Vasco tem situações para fazer o 3-2, a força física do Cruzeiro, da meninada, né? Já tinha aparecido muito com o Ian Lucas antes, né? Mas a entrada do Japa reacende o Cruzeiro no jogo, dá um fogo para o Cruzeiro. Mas é pouquíssimo garantido que vem daí para frente. Em relação às mudanças do Vasco, parecia que o Vasco ia seguir com esse meio campo até o final do campeonato, né? Porque começou a dar resultado, começou a entregar 3 pontos, o Vasco está invicto nos últimos 5 jogos, né? Parecia. A melhora vem dali, né? Mas aí, para mim, assim, está muito claro que o Vasco está caindo em alguns momentos no jogo e estava caindo contra o América, no jogo que estava muito complicado e que o Léo Jardim teve que fazer milagre. E ontem, de novo, estava caindo e aí as mudanças do banco mexem no time. E aí o PEC que a gente mostrou ali, as ações dele, ele muda de lado e como ele é importante. Sim. Ele é importante nos dois lados. E ele vive bastante também, né, a coisa do Vasco, né, da existência ali, da camisa mesmo. Passou por todas as fases, né? Passou por todos os momentos. Uma coisa que eu acho também que é importante da gente destacar, em cima do que o Marra falou sobre o Vasco, ele tem mais e melhores peças com poder de mudar a partida, né? De retomar, de recolocar o Vasco no jogo. E eu acho que a bagagem de repertório do Vasco, ela também é maior e mais pesada justamente por conta do trabalho. O segundo gol sai de uma jogada ensaiada. Claramente. Né? Um cruzamento no segundo pau para pegar alguém ali livre de marcação dentro da área, de frente para o gol. E o Vasco já tinha tentado e chegado com perigo dessa maneira. E aí eu fui buscar, porque no primeiro semestre era um Vasco que beirou o desespero, era cruzamento atrás de cruzamento. Sim. Contra o Santos, que o Vasco perdeu por 1-0, foram 50 cruzamentos do Vasco. Contra o Goiás, que o Vasco também perdeu por 1-0, foram 42 cruzamentos. Pegando times ali que brigam pela mesma coisa que o Vasco no campeonato. A partir do momento que o Ramon chega e ele identifica problemas e o Vasco faz um mercado muito interessante, porque não adianta você ter um repertório se você não tem peças. Você vai cruzar e ali o Vasco só tinha o Pedro Raul, que não estava num bom momento. Então, você cria os seus repertórios de acordo com as suas peças, né? As suas jogadas de acordo com o que os jogadores podem te entregar. E o Ramon identifica isso, o Vasco faz um bom mercado e aí ele começa ali no momento que precisa destravar a partida, ele tem algumas opções. Eu lembro até de um debate, não sei se foi Vasco e Fluminense, que o Vasco ele consegue os gols, mas todos assim, ponta, bola na área, o cruzamento, e só que até um certo momento isso funciona. Depois todo mundo já entende qual é a jogada. Exatamente. E precisa ter outro tipo de saída. E Duda, pensando do lado do Cruzeiro também, é muito difícil, né? Claro, a situação do Vasco e do Cruzeiro a situação é semelhante, mas agora fazendo esse foco na Raposa, porque assim, o Paulo Autori fala sobre palavras que constroem frases e aí que constroem talvez o que o Cruzeiro precisa para dar uma sequência. Só que a gente está falando de 4 rodadas para acabar o campeonato. Não dá tempo de escrever talvez um livro, de escrever... É coisa muito rápida, né, Duda, nesse momento. Exatamente, Mário. O que a gente tem acompanhado, né, até nos últimos jogos, é dessa construção da comissão técnica do Cruzeiro focada em 3 pilares, o Vinícius Rovariz, o Fernando Seabra e no Paulo Autori, mas o Paulo Autori muito mais com a parte anímica, psicológica dos jogadores do que necessariamente com a parte técnica. A gente tem acompanhado, por exemplo, o Fernando Seabra muito na área técnica, orientando os jogadores, e o Paulo Autori mais quando o jogo, de fato, precisa dos jogadores, né, irem para cima, melhorarem ali o ânimo, como foi depois de sofrer o gol
gol para o Vasco, e aí o Paulo Autuori levanta ali da área técnica para dar aquele chamamento nos jogadores. Então ele entra muito nessa parte psicológica. E ele falou sobre isso ontem também na entrevista coletiva, né? De que os jogadores precisam estar concentrados, focados e bem mentalmente até o final do Campeonato Brasileiro. Esse é o foco do Autuori, né, como treinador, como interino, diretor técnico, seja como ele queira, nessa reta final de Campeonato Brasileiro do Cruzeiro. A parte anímica, porque os jogadores têm demonstrado, né, essa queda, principalmente mental durante os jogos e que acaba atrapalhando na busca pelo resultado. Então, o Autuori está muito focado nisso. E ontem ele citou também os 4 pilares do futebol, né, técnico, tático, físico e mental, para justificar algumas mudanças que o Cruzeiro teve. Por exemplo, a entrada do Arthur Gomes. Enfim, ele perdeu ontem também peças importantes como o Matheus Jussa, o Nicão ficou fora do jogo. Então, além disso tudo, além do aspecto mental, ele ainda tem esses problemas com lesões até o final da temporada, né? Então, justamente o Cruzeiro vai ter essa dificuldade maior pensando nesse elenco. É o que o Paulo Autuori tem tentado, junto com a comissão técnica do Cruzeiro, fazer até o último jogo contra o Palmeiras. Manter todos os jogadores alerta, focados em busca desse objetivo que é a permanência na Série A e também bem fisicamente para conseguirem chegar até a última rodada. E aí, ontem, no jogo, né, antes da bola rolar, né, da imagem era muito clara do Jussa, mas especialmente do Lucas Silva, né? Batendo papo com os jogadores, já sorrindo, tudo. Aí é uma grande notícia, né? Porque assim que saiu a confirmação da lesão, já vinham notícias que, assim, dificilmente e tal. E a notícia é que já tem condição, né? Não é que já tem condição. É que em breve já deve estar à disposição. Galera, assim, a situação, na minha opinião, a situação do Cruzeiro e do Vasco não tá tão desesperadora pelo fato do Bahia ter 38 pontos ainda. O Bahia agora tá 3 pontos atrás do Cruzeiro e do Vasco e o Bahia vai ter um jogo difícil. Vai enfrentar a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena. Na minha opinião, o Bahia tem a chance muito baixa de vencer a equipe do Corinthians, né? Lembrando, a partida vai ser amanhã. Caso o Bahia vença, né, nessa sexta-feira, o Bahia vai colocar pressão pra cima do Vasco e do Cruzeiro caso vença, entendeu? Porque o Vasco joga contra o Atlético Paranaense na Liga Arena, fora de casa. O Cruzeiro pega o Goiás no estádio da Serrinha. Assim, eu vou ser bem sincero, são jogos difíceis. Não adianta eu chegar aqui e falar, o Cruzeiro vai ter jogo fácil. Não tem, a tabela não tá boa. Não tá boa. O Vasco também depois tem o Corinthians. O Vasco joga em casa em São Januário, né? O Cruzeiro joga em casa. O Cruzeiro depois pega o Atlético Paranaense em casa. Goiás joga fora de casa contra o Grêmio. Depois a equipe do Cruzeiro tem o Botafogo, né, brigando pelo título. E o Vasco pega o Grêmio também, que tá brigando pelo título do campeonato. Eu faço uma pergunta. Quem vai conseguir lidar melhor com essa tabela no final do campeonato? Porque a tabela não tá fácil. Não tá fácil pro Vasco, não tá fácil pro Cruzeiro e muito menos pro Goiás. Na minha opinião, o Goiás já tá rebaixado. Essa é a minha opinião. Pela situação que eu vejo, eu não consigo enxergar a equipe do Goiás saindo da zona de rebaixamento, não. Não consigo, gente. Não consigo, porque eu acho que a situação tá bem complicada pro Goiás. Né? Até pro Bahia complicou um pouco, porque uma derrota coloca o Bahia numa situação desesperadora no Campeonato Brasileiro. Parecia que estava indo tudo bem, né? Com o Rogério Ceni, né? No Bahia, conseguiu embalar uma sequência, mas esses últimos jogos aí atrapalhou muito a equipe do Bahia, principalmente aquele jogo que empatou em casa com o Atlético. Na minha opinião, esse empate aí estragou muito aí o desempenho do Bahia nessas últimas rodadas, né? Agora o Bahia tem que buscar pontos para poder sair dessa situação. Lembrando que após essa próxima rodada do final de semana, restarão mais 3 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro. Se caso a equipe do Bahia não vencer, Vasco e Cruzeiro vencer, me desculpe, mas o Bahia já vai estar rebaixado. Porque no final do campeonato, faltando 3 jogos, 2 equipes que estão acima de você na zona de rebaixamento, com 2 vitórias à frente, como que você vai tirar? Não tira. Não tira. Essa é a minha opinião, galera. Esse é meu cálculo aqui do campeonato. Eu acho que o Bahia vai depender muito dessa rodada e vai depender também do desempenho do Vasco e do Cruzeiro também na rodada. Deixa nos comentários a opinião de vocês aí, quem tá correndo mais risco de rebaixamento. Na minha opinião, a lista dos rebaixados vai ser esse mesmo, Bahia, Goiás,
Coritiba e América. Na minha opinião, essa é a lista dos 4 times que vão ser rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa nos comentários a opinião de vocês também, que é muito importante aqui para o nosso canal.